Somente a graça de Deus produz vida vitoriosa. Somente a graça, amado. Não há outra coisa. Não há outro caminho. Não há nada, nenhuma outra religião, não há nenhum outro caminho que produza uma vida vitoriosa. Catolicismo não produz, espiritismo não produz, o legalismo não produz, o budismo não produz, o Sechanoye não produz nenhum outro caminho. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. E a porta é estreita. E nós estamos nela. E por isso podemos desfrutar de uma vida vitoriosa. Amém? Abra tua Bíblia comigo. No livro histórico de Mateus, no capítulo de número 7. Versículos de número 24 ao 27. Diz assim a palavra do nosso Deus: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus, Deus amado e bendito, nosso Deus e nosso Pai, a Ti, Senhor, toda a honra e toda a glória. Senhor, é com temor, é com tremor que eu me coloco, Jesus, em oração neste momento, junto com a Tua igreja, para lhe pedir, Senhor, para que mais uma vez o Senhor use a minha vida. É com humildade, Senhor, reconhecendo a Deus que nada sou, que nada tenho, que toda a minha capacidade, minha suficiência vem de Ti. E eu lhe peço, Pai, para que eu seja um canal da Tua bênção a partir de agora. Que eu fale em Teu nome aos Teus filhos, que eu transmita à Tua igreja aquilo que Tu me revelaste, Senhor, neste dia, aquilo que o Senhor me fez compreender. Eu creio, Pai, que todo o Teu querer será manifesto, e por isso eu oro para que a Tua vontade, aquilo que o Senhor determinou,
se cumpra por completo em nossas vidas nesta noite. Que haja transformação, que haja mudanças, que haja o renovo, o consolo, o conforto, que haja, Senhor, o iluminar dos olhos, que haja libertação, que haja, Senhor, o teu poder e a tua glória se manifestando sobre a tua igreja, trazendo sobre nós a tua vontade que é boa, que é agradável e que é perfeita. Assim eu oro, Senhor, crendo que será uma noite de poder, que será uma noite de milagres, que será uma noite de sinais, será uma noite, Jesus, onde testemunharemos o teu poder em nós, pois está escrito, e eu creio, que a tua palavra, ela é acompanhada, Senhor, de sinais, de maravilhas e de prodígios, confirmando a tua verdade. Assim, eu já recebo com ações de graças, Pai, sobre as nossas vidas, sobre todos aqueles que estão conosco online, aqueles que estão aqui de forma presencial. Eu recebo, Jesus, o teu milagre, o teu agir, o teu poder, para o teu louvor e para a tua glória. Amém, amém. E aqueles que oraram comigo e recebem, digam amém. Amém, amém. A Jesus toda a glória, igreja. Aleluia, aleluia. Eu creio no poder de Deus. Obrigado, ministro Vinícius. Vinícius quer que eu comece logo a pregação. Ele já baixa o som. Minha amada, querida esposa, muito obrigado. Meus irmãos amados, igreja preciosa de Jesus, povo eleito, reino de sacerdotes, nação santa, amados de Deus, predestinados em amor desde antes da fundação do mundo, escolhidos desde o princípio para a salvação, aqueles que têm os seus nomes inscritos no livro da vida e serão confessados no dia da redenção pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós sabemos e entendemos que toda a nossa vida é o resultado de nossas escolhas. E principalmente a questão da escolha espiritual. Porque o Senhor nos mostra, o Senhor nos revela, mas o Senhor não nos obriga. Amém? Então nós temos uma escolha a tomar também na questão espiritual. Pois se a nossa vida espiritual vai bem, tudo à nossa volta vai bem. Se a nossa vida espiritual vai mal, tudo à nossa volta vai mal. Então hoje nós temos conhecido que só a revelação da graça de Deus tem o poder para transformar e produzir no homem uma vida vitoriosa. E antes de nos aprofundarmos nesta mensagem, eu quero mais uma vez exaltar, eu quero bendizer, eu quero glorificar o Deus da minha vida, o Deus eterno e soberano, o grande e temível, o todo-poderoso, o Deus de toda a glória, o Rei das nações, aquele que é o Deus forte, o Deus fiel, o Deus de amor, o Deus de bondade, o Deus que é justiça e retidão, o Deus de toda a sabedoria, aquele que é a profundidade das riquezas e do conhecimento. Quão insondáveis são os teus caminhos, o Deus que é santo e justo, cujas obras são extraordinárias, o Deus que opera maravilhas, o Deus que é a nossa rocha, o Deus que é a nossa fortaleza, que é torre forte, o nosso alto refúgio, o nosso esconderijo, o nosso escudo.
O Deus que é luz para o nosso caminho, é o nosso socorro bem presente, é o nosso consolador, o Deus imutável, onipotente, onipresente, onisciente, o Deus da nossa salvação. Jesus é o seu nome. Então o Senhor Jesus, ele disse que todo aquele que ouve as suas palavras e as pratica, será como um homem prudente. Então nós vamos lá. Nós sabemos, amados, que somente quem é ovelha pode ouvir a voz de Jesus. Sim ou sim? Sim. João 10, 27 é o que está escrito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Então as ovelhas ouvem as palavras de Jesus e aprendem a praticá-las, tendo assim uma vida alinhada às palavras que têm ouvido do Senhor. Por isso se tornam prudentes, porque nenhuma ovelha já nasce prudente, ela aprende a ser prudente. Então nós podemos perceber que não existem só duas classes de gente nesse texto. Que o Senhor compara um tipo de gente a prudente e outro tipo de gente a imprudente. Mas nós podemos perceber aqui três classes de gente. Quais, pastor? Primeiro, os lobos, os filhos da perdição, que nunca ouvem, nunca praticam, aliás, eles ouvem, mas nunca praticam a palavra do Senhor. Então, os lobos também ouvem a palavra de Jesus, tá ok? E quais as outras duas? As ovelhas prudentes e as imprudentes. Então, as prudentes, elas ouvem e praticam. As imprudentes ouvem e não praticam. Então, só as que ouvem e praticam a graça são as mais que vencedoras em todas as coisas. Porque nós podemos ver aqui, vamos ler novamente, Mateus 7, 24 e 25. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Aqui, vou abrir um parênteses, igreja. Nós temos vivido estes dias de chuva, de rios transbordando e de ventos dando com ímpeto. Os dias que nós temos vivido é exatamente isso. Então nós temos visto neste tempo as ovelhas prudentes e as imprudentes. Versículo 25. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, não é? Deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. Esta é a ovelha que ouve e pratica a graça de Deus. Então as ovelhas prudentes, elas vivem seguras, mesmo em tempos instáveis. Mesmo que venha adversidade e situação contrária, situação difícil, ela está firme. Ela é inabalável. Ao contrário, por outro lado, a ovelha imprudente, o que acontece com ela? Vamos dar continuidade ao texto. Versículo 26. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Versículo 27. Aí a mesma situação, tá ok? Veio para um e veio para outro. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Está aí o Covid-19 para todo mundo. Sim ou sim? Sim. Estamos todos vivendo essa situação. E temos visto
muitos desabando. Muitos tendo a vida arruinada. Por quê, pastor? Porque não estão sobre a rocha. Porque suas vidas não estão edificadas sobre a rocha. Ovelhas de Jesus. Porém, imprudentes. Então, amados, os tempos difíceis, tanto para um como para outro. A ovelha prudente, ela não passa da mesma forma que a imprudente. O tempo difícil está para as duas, para a ovelha prudente e para a ovelha imprudente. Porém, a prudente, ela passa tranquilo. Se passares pelo fogo, não vai te queimar. Se passares pelas águas, elas não vão te afogar, não vai te submergir. Agora, a imprudente passa pelo fogo, se queima. Passa pelas águas, as águas afogam. Estão entendendo? Então, a imprudente, ela não vê a vitória. Ela sempre vai ver a derrota. Porque ela não tem uma confissão firme na palavra. Ela não pratica o que ela aprende ou aprendeu do Senhor. O apóstolo Paulo, ele instrui a respeito disso, para nós mantermos firmes a nossa confissão em Hebreus, capítulo 4, versículos 14 a 16, que diz assim: Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, com dúvida, junto ao trono da graça. Não? Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de quê? De recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Olha, igreja, a prudência no praticar a palavra, a confissão firme e alinhada à graça de nosso Senhor, nos dá a vitória. Nos garante a vitória. Nos garante a recompensa daquele que se compadece por nós. Então nós recebemos de Deus a revelação dos mistérios. Nós tivemos os olhos do coração iluminados para vivermos reinando em vida. Para vivermos de fato por cabeça e não cauda. Os lugares que autodenominam igreja vivem o medo, vivem o pânico, vivem o desespero, aceitam tudo, toleram tudo porque não conhecem a graça, porque não conhecem a verdade. Não estão edificadas em Jesus, mas sim nos batismos, no óleo, nos jejuns, nos sacrifícios. São igrejas doentes, são igrejas enfermas. Em Colossenses 2, versículo 23 diz: Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Amados, a lei, essas questões que as igrejas, sabe, estão aí, esses fundamentos que não são bíblicos, não têm o poder contra a carne. Porque essa sensualidade é a sensualidade da carne. E só a graça nos livra do poder da carne e do poder do pecado. Quando um filho de Deus toma ciência da sua herança, aí então ele pode viver de forma vitoriosa, próspero,
curado, feliz, em paz, se sentindo amado e de fato por cabeça. Mas pastor, por que alguns não vivem desta forma na graça? Porque são ovelhas imprudentes. É simples a resposta. São ovelhas que não mantêm firme a sua confissão. Um dia estão ali confessando firme. Aí vem um problema, pronto, já desmorona. Já começa a murmura, já começa a confissão contrária, onde perde todo o galardão, amado. Então, nos momentos de crise, nas situações contrárias, infelizmente, o crente começa a decair da sua confissão. Enquanto está tudo bem, é fácil, não é? Quando está tudo bem, tudo cooperando, não é? A confissão é firme. O Senhor é meu pastor. O Senhor é meu pastor. O Senhor, nada me falta, porque o Senhor é o meu pastor. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu sou mais que vencedor em todas as coisas. O diabo já foi derrotado. Eu sou um predestinado. Até a vírgula. Porque a hora que a situação contrária vem, aí a gente conhece o crente. A gente vê o que está dentro do coração dele. Entra em desespero, começa a murmurar, a postura muda, o comportamento muda, a atitude muda, o linguajar muda, o tom de voz muda, porque a confissão começou a decair. Então, um crente assim é uma ovelha imprudente. E não há possibilidade dela resistir à chuva, os rios que transbordam e os ventos que sopram com ímpeto. Então, a partir do conhecimento da graça de Deus, nós também aprendemos a praticar a palavra e mantermos firmes a nossa confissão, independente da situação. Jesus é o fiador da sua própria palavra, amado. Olha lá em Hebreus 7:22. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Então, o pacto qual nós fomos inseridos, quem é o fiador deste pacto? O próprio Senhor, Jesus, o próprio Deus. Então é Ele quem garante este pacto. É Ele quem garante a palavra que você recebe aqui. É Ele quem dá o respaldo à palavra que você recebe, mano. Então, eu não estou aqui para iludir ninguém. Eu estou aqui em nome do Senhor, chamado pelo Senhor, para trazer para a tua vida aquilo que é teu direito. Aquilo que é a tua herança. Então nós temos que acreditar e confiar nesta aliança. Nós temos que acreditar na provisão que esta palavra nos traz. Não se escandalize com o que eu vou te dizer. Você tem que confiar e não mendigar. Porque é o que mais o povo de Deus tem feito hoje, mendigar. O povo de Deus tem mendigado bênção. Tem mendigado. Então, independente de toda e qualquer ameaça que venha à tua vida, você deve continuar confiando. Deuteronômio 28:13 diz assim: o Senhor, aleluia, te porá por cabeça e não por cauda. E só estarás em cima e não debaixo. Se... eu gosto desse se. Assim como eu gosto do então. Lembra do então? Então, o se também eu gosto do se. Se é a condição.
obedeceres aos mandamentos do Senhor, teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Então, na graça de Deus, tem uma instrução aqui muito clara que nós devemos manter o quê? Firmes a nossa confissão. É um mandamento. É um mandamento. Então, se eu obedeço esse mandamento de manter firme a confissão, o Senhor me porá por cabeça. E eu estarei... Que coisa linda. Só por cima. E não de baixo, amado. Crê nisso? Então, ouvir e obedecer, ouvir e praticar, ouvir e manter firme a confissão, faz com que isso aconteça na nossa vida. E não tem meio termo. Se não acontece, é porque não está obedecendo. Ponto. Não tem meio termo com Deus. Tem o tempo de Deus. Então, esse tempo é porque ainda não aprendeu a obedecer. Estão entendendo? Esse tempo é o tempo que ainda a ovelha está com algumas atitudes imprudentes. Atitudes que estão fazendo com que ela tenha, às vezes, uma escorregada na confissão. E aí Deus olha e fala, ainda não está sobre a rocha. Efésios 1, 19, 22 diz assim, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos? Segundo a eficácia da força do seu poder. Olha que coisa linda isso aqui. A suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Segundo a eficácia da força do seu poder. Esse poder está na igreja. Esse poder está na minha vida e está na tua vida. Se nós cremos. Amém? Versículo 22. E pôs todas as coisas aonde? Debaixo dos pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a quem? A igreja! Isso não te anima, né? Tá todo mundo com sono aqui, eu acho. Tá todo mundo querendo ir embora dormir. Eu não sei o que está acontecendo. Mas eu estou aqui numa felicidade, amado. Eu estou aqui num ânimo. Porque esta palavra traz vida. Em Lucas 10, 19. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E nada, absolutamente vos causará dano. Provérbios 18, 20 e 21. Do fruto da boca do coração se farta. Do que produzem os lábios se satisfaz. Olha como é que a tua boca tem poder. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Tiago 3, 10 a 12. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Nós somos os da fé. Então, a nossa vida é para jorrar um tipo de água. Não é para uma hora jorrar água doce e daqui a pouco jorrar água salgada. Água doce, daqui a pouco amargoso. Não posso. Eu sou daquele que crê.
Por isso eu mantenho firme a minha confissão. Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é a certeza. Quem uma hora está jorrando água doce e daqui a pouco está jorrando água amargosa, não tem certeza de nada. Como é que diz que vive por fé? Como que diz que é da fé? É nada, mano. É da boca para fora. Quer enganar quem? Está enganando a si mesmo, porque a Deus não engana. Estão entendendo? Então, a fé é a certeza de coisas que se esperam. A convicção de fato se não veio. Então, se eu tenho essa certeza, se eu tenho a convicção, eu vou mudar a confissão? Não. Mas o tal do crente é uma coisa de louco. É uma coisa de louco. Hoje ele está crendo, amanhã ele mudou tudo. Mudou tudo, mudou tudo, mudou tudo, mudou tudo. Ele muda a confissão assim, rápido, mas rápido demais. Porque assim, ou eu vivo pela palavra, ou eu vivo pelo que eu vejo. E a maioria dos crentes, eles até tentam viver pela palavra, mas eles não conseguem, eles vivem pelos o que eles veem. Eles vivem pelos números de Covid, pelos que estão morrendo, pelos que estão dando positivo. Não é, diaconisa Gra? É essa a preocupação deles. A preocupação deles não é permanecer firme no que Deus diz. A preocupação deles é se está aumentando, se o vizinho está com corona ou se não está. É uma confissão que decai. É uma confissão que não agrada a Deus. Então, sem fé é impossível agradar a Deus, porque a fé é a certeza. Então, se eu conheço a palavra a meu respeito, eu tenho que permanecer firme naquilo que Deus diz a meu respeito, meu amado. Nós somos uma igreja que ensina as ovelhas de Jesus a reinarem em vida. Nós somos uma igreja, amado, que ensina o povo de Deus a de fato viver por cabeça. Então você não pode se deixar contaminar com, às vezes, crentes que estão à sua volta e não vive por cabeça como você vive. Porque é muito triste, sabe? Uma pessoa que começa a falar da palavra e depois já começa a falar, não, porque tem que tomar muito cuidado, não, porque esse negócio é muito sério, não, porque olha, meu Deus. A pessoa começa, sabe, coloca o vírus num patamar muito mais alto do que Deus. Coloca uma doença num patamar mais alto que Jesus. Então a minha pergunta é, quem que reina? A doença ou Jesus? Um vírus ou Jesus? Quem é que reina, amado? Quem é que governa, amado? Quem é que tem o poder, amado? Ok, é Jesus. Pastor, mas e se de repente vir a morrer? Amado, quem matou foi o vírus? A folha seca não cai daquela árvore da frente ali, ó. Se Deus não permitir a folha cair. Hebreus 2:1 diz assim, olha, por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos, igreja. Jamais nos desviemos, igreja. Jamais nos desviemos. A sua boca, os seus lábios é uma fonte. E ela está jorrando o quê? O que é doce ou o que é amargoso? Reflita só um pouquinho, não responda. Eu quero que você reflita. A sua boca é uma fonte. E ela, nesses dias, ela está jorrando o quê? O que é doce ou o que é amargoso?
Provérbios 24:10. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Joel 3:10. Forjai espadas das vossas relhas de arado e lanças das vossas podadeiras. Digo fraco, eu sou forte. Olha, amado, não seja fraco quando vierem as dificuldades. Não seja fraco quando vierem as situações contrárias. Não se sinta fraco diante dos problemas. Porque quando a pessoa, ela se vê fraca, ela se sente fraca, ela está tendo uma confissão de fé contrária. Ela não está sendo firme na confissão da verdade a seu respeito. Ai, porque eu estou com isso, porque eu estou com aquilo, porque eu estou com aquele outro, porque eu estou também com isso, porque eu estou com isso. Olha a lista do remédio que eu estou tomando. Amado, quando que você vai mudar isso? Quando você mudar a tua confissão. Porque enquanto você traz para você a doença, essa doença não vai sair de você. Você está falando que você está com isso, você está com aquilo, você está com aquele outro, você está com isso e com aquilo, com aquilo, com aquilo. Aí depois você vem na igreja e fala, Jesus me curou. Aí você sai lá e fala, eu estou com isso, eu estou com isso, eu estou com isso. Que negócio que é esse? Jesus te curou ou não te curou? Mas pastor, então como é que eu falo? Você vai falar o seguinte. Vou te ensinar, aprende e começa a praticar. Eu estou passando por uma mentira. Eu estou enfrentando uma mentira na minha vida. Que Jesus lá na cruz já levou. Eu estou passando por uma situação mentirosa que eu não recebo para a minha vida. Que Jesus, pelas suas pisaduras, já me curou. Já me sarou, e pelo poder de Deus eu vou ver a cura manifestada sobre a minha vida. Agora, amado, o que eu tenho vontade de desganar, desculpa aqui a expressão, é um crente que conhece a graça e começa a dizer, eu tô com não sei o quê, eu tô com não sei o quê, eu tô com isso, eu tô com aquilo, eu tô com aquele outro. Que graça que você vive? Desculpa, amado, não vive graça nenhuma, não. Você vive uma desgraça. Porque essa confissão, ó, é uma confissão fraca. É uma confissão que não agrada a Deus. Então nós somos daqueles que não retrocedem. Nós somos aqueles que avançam. Então eu olho para o problema, nós cantamos aqui o primeiro louvor. O primeiro louvor dessa noite, quem lembra? Só o pastor levantou a mão. Até os louvadores não lembram que vocês louvaram aqui? Qual foi o primeiro louvor que nós louvamos aqui hoje à noite? Aí, levantaram a mão e não lembra. É brincadeira. Qual foi o louvor? O primeiro, não fala não, pastor. Você é quem coloca o louvor aqui para eles louvar. Ah lá, alguém lembrou. Eu vou mostrar para esse gigante o tamanho do meu Deus. Eu vou mostrar para esse gigante o tamanho do meu Deus. Então é o seguinte, o gigante tem que cair. O gigante tem que cair, não importa o tamanho dele. Não importa quem seja esse gigante, ele tem que cair pelo poder que há na graça de Deus, pelo poder que há na palavra do Senhor, pelo poder que há no nome de Jesus. Então não seja fraco quando vierem sobre a tua vida as dificuldades, porque você não está isento delas. Porque há também um grande problema na mente dos crentes. Achar que são intocáveis. Sabe? Então, que nada vai acontecer comigo. Que nada vai chegar na minha vida. Meu amado, no mundo tereis aflições. E aí?
Aí a aflição vem, ai, Deus esqueceu de mim. Ih, a graça não está valendo de nada. Ih, eu não sei não, acho que eu vou sair da igreja. Ou nós somos crentes maduros para viver a graça, ou nós não servimos para servir a Deus. Porque igreja, que se diz igreja, está cheia aí. Mas não conhecem Jesus. Não conhecem o Deus que eu e você servimos aqui. Então ouça. Não permita viver um dia a bênção e outro dia a maldição. Não permita um dia você jorrar água doce e outro dia água salgada. Não deixe cair a tua confissão, mantenha-a firme, custe o que custar. Porque é isso que o inimigo quer. O inimigo quer você decaído. O inimigo quer isso. Então, meu amado, ó, levanta a cabeça. Altaneiramente eu sei em quem eu tenho crido. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Ele me faz andar altaneiramente. Ele é o meu Deus. Ele é a minha força. Ele é o meu socorro. Ele é a minha provisão. Ele é a minha cura. Ele é tudo na minha vida. Segundo de Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei. Por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Hebreus 10, 35 e 39. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Crê nisso? Que a tua confiança na palavra tem resultados poderosos? Versículo 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então, igreja, ouça. O Senhor não nos abandona. O Senhor jamais nos deixará. Somos um espírito com Deus. Somos selados para o dia da redenção. O Senhor é fiel. Não abandona, nem desampara o justo. A sua descendência não mendigará o pão. Nada faltará para aquele cujo pastor é o Senhor. As doenças e todas as enfermidades foram saradas pelas pisaduras e pelas chagas de Cristo. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O jugo foi despedaçado, igreja. Então, conhecer as palavras de Jesus, conhecer as suas promessas e se manter firmes nelas, gera uma vida de vitória. E isso não é conto de fada. É verdade. Mateus 7, 24, 25. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Hebreus 4,14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, igreja. Eu creio nesse Deus, eu creio nesta palavra. Eu creio. O Senhor fez um algo sobrenatural na minha vida para eu crer. Ele abriu os meus olhos.
Então, como não viver agora a fé nisso? Nós temos que ser o exemplo para este mundo que não tem rumo. Uma sociedade, pessoas aí fora que não sabem o que fazer. E nós temos que ser esta fonte que jorra a verdade. Eu não posso viver atemorizado. Eu não posso viver com dúvida. Pastor, mas a situação, amado, a situação está nas mãos de Deus. A situação está nas mãos daquele que cuida de nós. Independente do que aconteça, independente da situação, fique firme na palavra. Não permita que a sua confissão decaia. Não desagrade a Deus, amado. Ouça o que o teu pastor que te ama está te dizendo. Não desagrade a Deus. Não desagrade ao Senhor. Porque tudo na nossa vida está ligado nisso. Está ligado a isso. Eu comecei o culto dizendo o quê aqui? Comecei a mensagem dizendo o quê? Que a nossa vida é o resultado das nossas escolhas. E ela está totalmente ligada à nossa vida espiritual. Então aquilo que eu escolho reflete no meu dia a dia. Então se eu escolho manter firme a minha confissão de fé, amado, a minha vida ela tem que mudar, ela tem que acontecer coisas novas, tem que acontecer coisas diferentes. Não pode continuar numa mesmice. Eu disse aqui também na sementeira que eu não vou morrer no deserto. E tem muito crente, amado, que fica rodando, andando em círculo. E por quê? Se a graça é andar em novidade de vida. Eu não aceito. Eu não aceito para minha vida uma vida na mesmice. Desculpa, amado. Mas eu sou um pastor ativo e forte. Deus falou isso aqui, que o povo que conhece o seu Deus é forte e ativo. O povo que conhece o seu Deus é forte e ativo. Eu não aceito outra coisa para minha vida. Eu sou forte e sou ativo. Eu quero mudança de vida. Eu quero melhorar. Eu quero ser melhor. Eu quero ter e ser melhor. Eu não aceito mentiras do diabo. Eu não aceito mentiras do derrotado para tentar me derrotar. A igreja está entendendo? A igreja está entendendo? A importância da confissão, isso não é soberba. Ouça. Isso não é soberba, não é arrogância. É permanecer firme naquilo que Deus nos ensina. Amém? Vai lá os 12 espias. Olham a terra. Terra boa. Terra chique. Coisa fina. Do melhor. Voltam os 12. Chegam lá, os 10 abrem o bocão e falam, acho que não vai dar certo não. Não é para nós. Ih, vai dar problema. Só vai dar dor de cabeça. No linguajar de hoje, né? Isso aí vai dar dor de cabeça. Deixa quieto. Não mexe com isso. Deixa quieto. Vamos ficar do jeitinho que está. Dá para a gente voltar para onde a gente estava? Né? Linguajar de hoje. Porque eles queriam voltar para o Egito. Dá para a gente voltar para onde a gente estava? Lá é melhor. Aí 2 arrogantes, 2 soberbos, porque é o que o povo chama. Chama eu e chama você hoje. O povo chama eu e você de arrogante, de soberbo. Os 2 arrogantes, chamados Josué e Caleb, disse assim, eia! Subamos e possuamos a terra. Porque se o Senhor se agradar de nós, Ele nos dará. Então, meu amado, se é para ser arrogante e soberbo desse jeito, eu vou ser até morrer.
Se isso é ser arrogante e soberbo, eu vou ser até morrer. Se crer na palavra é ser arrogante e soberbo, eu vou ser até morrer. Estão entendendo? E quem quiser ficar com a vidinha, fica com a vidinha. Eu não aceito. Estão entendendo? Então vamos possuir a terra, amado. Vamos possuir a terra. Não dê ouvidos, sabe, a quem está à tua volta aí, dizendo que não tem solução, que não tem jeito, que a coisa vai daí para pior. Não dê ouvido. Porque o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de nossas necessidades. O nosso Deus é fiel para cumprir. O nosso Deus é fiel para cumprir. Eu quero terminar essa mensagem, amado, com um texto que está em Marcos 4, 35 a 41. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. O Senhor deu uma ordem. Ele delegou algo. Assim como ele delegou para a minha vida e para a tua vida. O Senhor delegou. Ele nos deu uma missão. E Ele está conosco. Assim como Ele estava lá no barco junto com os discípulos. Ele falou: passemos para a outra margem. Versículo 36. E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Aleluia. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Nada pode impedir o realizar de Deus na minha e na tua vida. A palavra do Senhor diz que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la. Então o que ele começou, ele termina. Independente de situação, independente de circunstância. O Senhor havia dito: passemos para outra margem. Ele disse: passemos para outra margem. E no meio da travessia, aqueles que estavam andando com o Senhor, que já se poderia dizer que já estavam tendo intimidade com o Senhor, eles chegaram a indagar o amor de Jesus. Quando se levantou o grande temporal de vento, versículo 37, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Versículo 38. E Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro, eles o despertaram e disseram: mestre, não te importa que pereçamos? Olha, está assim hoje de crente, falando para Deus: Deus, o Senhor esqueceu de mim? O Senhor não está vendo minha situação? O Senhor não se importa que eu pereça?
estão fazendo exatamente isso, questionando o amor de Jesus. Perderam a confiança no Senhor. E sabe por quê? Porque viram a água entrar. A água começou a entrar no barco, bateu o quê? O desespero. Mestre, não te importa que pereçamos? Olha lá. Levantou-se grande temporal de vento, as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. A água começou a entrar, bateu o desespero e esqueceram do amor de Jesus por eles. O que prevaleceu? O medo, a dúvida, a desconfiança. Porque eles disseram, agora a gente afunda e morre. Agora a gente afunda e morre. Mestre, o senhor não está vendo que está entrando água nos meus negócios? O senhor não está vendo que está entrando água na minha vida financeira? Senhor, o senhor não está vendo que está entrando água no meu casamento? Senhor, o senhor não está vendo que está entrando água na vida dos meus filhos? Senhor, o senhor não está vendo que está entrando água? E o Senhor disse o quê? Ao mar: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. E por fim eles disseram: quem é este? Olha, amado. Pessoas que estavam andando com Jesus, mas não conheciam Jesus. E muitos estão assim exatamente hoje, andando com Jesus, mas não conhecem. Não conhecem a graça. E perguntam: quem é este? Quem é este? É o Todo-Poderoso, é o grande eu sou, é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Criador de todas as coisas, o Autor da vida, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, o Deus da igreja, que acalma as tempestades e habita naquele que crê. Eu vou encerrar dizendo que você é amado, escolhido desde o princípio, predestinado, chamado, justificado, glorificado. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Em Deus, nosso Senhor, todas as nossas necessidades são supridas, segundo a sua riqueza em glória. Não temas. Não temas. O Senhor é por você. Só a graça pode te dar uma vida vitoriosa. E a receita para isso é exatamente isso: ouvir, praticar e manter firme a confissão. Isso é o segredo da vitória. Isso é o que vai te levar a um novo patamar. Creia nisso e viva a vida abundante que Jesus tem para você. Que assim seja, porque assim disse o Espírito da graça. A Jesus, o nosso Senhor, toda a glória. Aleluia. Senhor Jesus, nosso Deus e nosso Pai, Deus amado e bendito. Senhor, que alegria, Jesus. Receber, ó Pai, este alimento. Receber, ó Deus, esta força que a Tua palavra nos dá, Senhor. Compreender a fundo os Teus mistérios, Pai. Compreender a fundo, Senhor, aquilo que é a nosso respeito. Queremos sim, Jesus. Queremos, Senhor, manter firmes a nossa confissão.
Queremos ouvir e praticar, Senhor. Sermos de fato estas ovelhas prudentes, que edificam as suas vidas sobre a rocha. E venha o que vier, permaneceremos firmes, inabaláveis, porque é o que diz a tua palavra, Senhor, que aquele que edifica a sua vida, sua casa sobre a rocha, venha o que vier, a casa não cai, a casa permanece de pé, porque está edificada sobre a rocha. Assim eu creio, Deus, que as nossas vidas nesta igreja está sendo edificada sobre a rocha. Vidas fortes, vidas estáveis, vidas que estão firmes na confissão da palavra, vidas que jorram a água doce, vidas que jorram, Senhor, águas vivas, que entendem, Senhor, que nos seus lábios, na sua língua, está o poder da vida e da morte. Assim, Deus, nós oramos, Pai. Assim nós oramos, Deus, para que a Cristo Vive Pau Sul seja cada dia mais forte, seja cada dia mais uma igreja que mantém firme a sua confissão, uma igreja, Senhor, que avança, pelo contrário, que não retrocede, uma igreja, Senhor, que conhece o seu Deus, por isso é uma igreja forte e ativa, uma igreja que não teme a nada, uma igreja destemida, uma igreja que avança, uma igreja forte. Pai amado e bendito, nós cremos, Senhor, no poder da tua palavra. Eu creio, Jesus, na palavra que o Senhor nos dá neste altar. Eu creio, Senhor, nos teus ensinamentos. Eu creio, Jesus, que nós devemos nos achegar confiadamente junto ao trono da tua graça, porque o Senhor é o grande sumo sacerdote. Pai amado, o Senhor é o nosso socorro, o Senhor é a nossa força, e nós entendemos que na nossa confiança há grande galardão. Entendemos que na nossa confiança, em mantermos firmes a nossa confiança, Senhor, há recompensa. Há recompensa. E assim eu recebo, Jesus, para a vida desta igreja, um mover sobrenatural nas nossas vidas, um mover sobrenatural, Pai, revelando a todos que nos assistem, revelando a todos, ó Senhor, que tem nos observado, a todos que têm nos observado de longe, que eles vejam, Senhor, a tua glória em nossa vida, que eles vejam o teu poder neste lugar, porque está sobre nós a suprema grandeza do seu poder, a eficácia da força do seu poder. O Senhor pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Está escrito, Senhor, que o Senhor nos deu autoridade. Pai amado e bendito, eu te agradeço, Pai. Eu te louvo, Jesus. Eu te exalto, Senhor, porque o Senhor falou conosco nesta noite. O Senhor nos trouxe correção. O Senhor nos trouxe ensinamento. O Senhor nos ama. E por isso nos mostrou o caminho. Por isso nos deu, Senhor, esta reta direção. Senhor, a fé é a certeza de coisas que se esperam. É a convicção de fatos que se não veem.
Por isso, eu creio, Jesus, que os nossos olhos verão acontecer em nossa vida infinitamente mais daquilo que pensamos, daquilo que pedimos. Conforme o teu poder que opera em nós, Senhor, eu creio que o Senhor fará acontecer, Jesus, nos teus filhos amados, que o Senhor ajuntou neste aprisco, que o Senhor escolheu para formar a Cristo Vive e Pão Sul, daqueles, ó Deus, que o Senhor está achegando pelas redes sociais. Eu creio, Deus, no mover sobrenatural, para que eles também saibam que a tua mão fez isso, que a tua mão fez isso, Senhor, que o Senhor anunciou e fez para louvor, honra e glória de teu nome. Assim eu oro, Deus, e te agradeço, no nome santo de Jesus. Amém, amém, e toda a igreja de Deus diga...